Boa noite, gente, beleza? Para quem ainda não me conhece, meu nome é Jorge Luiz e hoje vim aqui fazer uma live de um assunto que é importante para você que é um microempreendedor, um profissional liberal ou simplesmente alguém que durante esse período de quarentena perdeu a sua fonte de renda, você que está passando por algum tipo de dificuldade financeira e está encontrando agora nessa quarentena um tempo livre, não sabe o que fazer, está precisando de alguma fonte de renda, alguma forma de ganhar dinheiro. Bom, primeiro aqui eu vou fazer alguns esclarecimentos. Como o próprio nome da live já diz, eu vou falar aqui formas de fazer renda extra, forma de fazer um dinheiro, mas que não é um salário, né? Uma fórmula milionária que você vai fazer um pequeno esforço e vai ficar rico. Não é isso que eu estou prometendo aqui hoje, tá? Vou falar aqui coisas que proporcionaram para mim durante a minha juventude, durante a minha adolescência, o período de faculdade, proporcionaram para mim uma forma de ter uma renda, uma forma de não passar nenhum tipo de necessidade financeira grave, que eu pudesse, na época morando com os meus pais, pudesse auxiliar eles e também ter algum dinheiro para mim. Então, se você está com alguma dificuldade financeira, penso eu que essas dicas que eu vou dar aqui hoje podem te auxiliar de alguma forma. Hoje eu tive que fazer aqui algumas anotações, porque são vários nomes que eu vou falar aqui. Inclusive, dar aqui já uma dica. Para você não ficar o tempo todo anotando o nome, ficar se preocupando em lembrar depois os nomes das coisas que eu vou falar, quando acabar essa live, eu vou colocar num documento online os nomes das plataformas, dos sites que eu vou indicar aqui. Então, não precisa se preocupar em anotar isso agora, tá bom? Então é isso. Bom, nada do que eu vou falar aqui é algo que você vai conseguir aplicar sem nenhum tipo de esforço, sem uma determinação para poder aplicar isso. Então, vai precisar de um esforço, vai precisar de um interesse, de uma vontade e digamos assim, uma premissa para você conseguir fazer as coisas que eu vou sugerir. Bom, primeiro eu vou falar aqui algumas dicas, algumas coisas que eu acho que são úteis para qualquer pessoa. E antes de dar essas dicas, na verdade, eu vou dar aqui agora um breve contexto para quebrar algumas objeções que você possivelmente possa ter. Enquanto eu vou dando as dicas, pode ser que você pense, poxa, mas você está falando isso porque, sei lá, com um computador melhor fica mais fácil de fazer, ou com uma internet de ótima qualidade, ou, mas em tal circunstância fica mais fácil. Para a pessoa não ficar buscando desculpas para não fazer o que eu vou sugerir aqui, eu vou falar um pouquinho, dar um breve contexto do momento da minha vida em que eu comecei a praticar essas coisas e começou a surtir algum efeito na minha vida. Bom, eu comecei a precisar de uma renda, a precisar de um dinheiro extra, assim, para eu poder seguir a minha vida com mais tranquilidade, mais ou menos na época que eu entrei na faculdade, que eu, na época, morava em Águas Claras e ia lá pro Gama, na Universidade de Brasília, no curso que eu frequentava, e era muito longe, então eu tinha que pegar 1h30, 1h40 de ônibus por dia para poder ir para a faculdade, e esse tempo que eu tinha já era um tempo livre, digamos assim. E ficava lá o dia todo e voltava para casa à noite. Nesse primeiro momento, eu não tinha muita coisa que na minha cabeça na época eu podia fazer, porque eu tinha só 16 anos, então eu não tinha essa mentalidade tão apurada. Mas a partir dos meus 17 anos, eu comecei a pensar em algumas formas que eu podia fazer para poder realmente ter uma renda extra e poder auxiliar meus pais de alguma forma, ou pelo menos não dar despesa financeira para eles. Então eu comecei a pensar nas coisas que eu podia fazer para poder ganhar dinheiro. Na época, eu optei por aula particular, mas aqui antes de falar das aulas particulares, de como que isso funciona e como é que você pode fazer uma renda extra com isso, eu vou falar algumas possibilidades. Lembrando que, assim, na época, eu não tinha tantas facilidades assim para poder fazer. Durante mais ou menos até o ano passado, 5 anos para trás, eu utilizava um computador que eu tinha, que era emprestado, de uma pessoa que quando me emprestou já estava parado na casa dela há um tempo. Ela já tinha 3 anos de uso, o computador, e eu fiquei utilizando durante mais 5 anos. Então, quando eu parei de usar, ele já tinha 8 anos de uso, estava totalmente fora de condições de eu poder utilizar e continuar utilizando. Mas foi ele que me salvou no período em que eu fiz essas rendas extras que eu vou falar aqui hoje. Bom, primeiro eu vou dar algumas dicas antes de falar as formas, porque essas dicas me auxiliaram a, quando eu ver essas oportunidades que eu vou falar aqui hoje, a poder agarrar e poder prestar um serviço bom, e as pessoas que me contrataram e que
assim, confiaram em mim, puderam se satisfazer com o serviço que eu ofereci. A primeira dica é buscar formas gratuitas ou de baixo investimento de poder se capacitar. Como, por exemplo, no YouTube existem muitos vídeos em que a pessoa pode buscar maneiras de se capacitar em alguma ferramenta, buscar se capacitar em alguma plataforma, em algum tipo de serviço que ela pode prestar de forma online. E isso que eu estou falando é de forma gratuita e de baixo custo. Existe uma plataforma que muita gente já deve conhecer, mas que possivelmente ainda não comprou nada de lá, então não sabe se vale a pena ou não. Existe uma plataforma chamada Udemy, não precisa anotar o nome, eu vou escrever no documento online depois, em que é uma plataforma de venda de cursos online, em que eu fiz uma aquisição há um tempo atrás de um curso de Excel. Essa é a primeira habilidade que eu recomendo as pessoas buscarem desenvolver. Se você não sabe Excel, se você não sabe mexer com planilhas, recomendo fortemente que você procure conhecimento nessa área, que você busque conhecer até pelo próprio YouTube, foi onde eu aprendi grande parte do que eu sei hoje de Excel. No YouTube tem muita aula gratuita de Excel, ensinando a maioria das ferramentas, das fórmulas iniciais que você precisa para poder fazer planilhas de qualidade. Então só pelo YouTube de forma gratuita você já vai conseguir aprender bastante. Quando eu já tinha uma noção boa, já estava trabalhando na época, eu adquiri um curso de Excel, que se eu tivesse adquirido antes teria adiantado bastante o meu processo. O curso estava anunciado lá por, sei lá, 300 e tantos reais, só que estava numa promoção que se você acessasse nas próximas 9 horas, você conseguia pagar 20 reais. Só que o fato é, todas as vezes que você acessa, ele está mais ou menos no mesmo preço. Então na época eu paguei 30 reais aproximadamente no curso. O nome do curso era Excel Básico Avançado, 5 cursos, formação especialista. Esse era o nome do curso. Gente, foi uma aquisição muito boa que eu fiz, porque ele realmente me salvou e até hoje eu consulto ele para poder lembrar de alguma fórmula que eu esqueci. Então, recomendo fortemente que com um investimento baixíssimo como esse de 30 reais, não estou sendo patrocinado para falar isso, tá? Estou falando isso porque é uma vivência minha e que eu recomendo para as pessoas fazer hoje em dia. O curso tem mais ou menos 40 horas e ele já veio gratuito um curso de Power BI, que é uma ferramenta da Microsoft para fazer Business Intelligence, né, que é o BI, em tratamento de dados. Então, realmente foi uma ótima aquisição que eu fiz e que eu já percebi que em diversas oportunidades de emprego e de serviços que eu pude prestar para as pessoas, saber Excel foi um grande diferencial. Foi uma coisa muito boa que eu fiz e eu recomendo para qualquer pessoa hoje. Uma outra habilidade que eu recomendo as pessoas buscarem pelas mesmas plataformas, de forma gratuita ou de baixíssimo custo, é edição de vídeo. Se você não sabe fazer edição de vídeo, recomendo que você pesquise para saber fazer pelo menos o básico, porque mais na frente eu vou falar de algumas coisas que, se você souber fazer edições de vídeo, você vai ter mais oportunidades de pegar algum tipo de trabalho de forma online. Outra ferramenta que eu recomendo, se você não sabe nada e, digamos assim, tá com mais tempo para poder estudar, pelas mesmas plataformas, busque aprender curso de Photoshop. Existem vários freelancers em que ele pede que você saiba essa plataforma para você poder fazer serviços de forma paga. Então, no caso, você vai prestar um serviço e ganhar por isso, apenas sabendo essa plataforma. E, enfim, pesquise também a respeito de marketing digital. Pesquise ferramentas, como que os negócios estão se comunicando hoje, como que as coisas estão funcionando. Pesquise a respeito de funcionamento de Instagram, Facebook, Google. Então, esses conhecimentos mais atuais estão sendo cada vez mais exigidos nas profissões hoje, nas vagas de emprego. Eu estou falando isso porque eu fiz algumas entrevistas de emprego, participei de alguns processos seletivos e, por saber única e exclusivamente bem Excel, hoje eu não me considero um profissional altamente capacitado em Excel, mas eu já tenho alguma experiência, já tive uma experiência profissional que me possibilitou fazer planilhas de um certo nível de complexidade, e nas entrevistas de emprego que eu fiz, isso foi um grande diferencial, e quando eu fui aprovado e trabalhei na empresa, realmente foi um diferencial meu lá dentro. Então, eu recomendo as pessoas buscarem esse conhecimento fortemente. Além dessa dica de buscar conhecimento de forma gratuita ou com baixo nível de aquisição, você não precisa gastar muito dinheiro para poder trabalhar com isso, eu recomendo fortemente que você leia. Existem muitas formas baratas de você buscar uma leitura de qualidade hoje em dia.
Existem diversos livros que estão disponíveis de forma gratuita online, que você pode baixar e ou ler de forma online também, né, por um aplicativo, pelo seu computador, ou você pode mandar imprimir numa gráfica e com baixo valor de aquisição você consegue ter acesso a bons livros. Aqui, inclusive, tem uma live que eu fiz recentemente, que eu falei 4 livros que todo empreendedor deve ler. Se você tem interesse, você pode ir lá na minha página no Facebook, que eu falei a respeito deles e como que eles mudaram a minha vida, a minha maneira de ver o dinheiro e a lógica do empreendedorismo que eu tenho hoje em dia. Então, essas são 2 dicas que eu dou. Busque conhecimentos de forma com baixo. Por qual livro você começou sua busca? Eu comecei essa busca pelo livro Pai Rico, Pai Pobre. É um livro que realmente abriu o meu olhar e que eu pude ver as coisas de forma muito boa depois. Então, pronto, esses eram os esclarecimentos e as dicas que eu tinha para dar no primeiro momento. E agora eu vou começar a falar a respeito dos freelancers. Dentro do mundo dos freelancers, você tem, digamos assim, 5 formas que você consegue ganhar dinheiro sem ter uma alta especialização. Você não precisa ter um curso profissional, um curso técnico, algo que te dê realmente uma habilitação, digamos assim, de mercado para você trabalhar. Existem 5 serviços que você pode prestar em plataformas de freelance, em que você consegue ganhar uma renda, conseguir pagar umas contas ali. Não vou dizer que você vai ficar rico com isso, mas algumas contas você vai conseguir pagar. Existem pessoas que trabalham com freelance. Isso que eu estou falando agora é antes desse período de pandemia. Agora é possível que a renda tenha caído um pouco, porque a demanda, a oferta está muito alta. Então é possível que o valor que as pessoas estejam pagando pelo serviço esteja menor. Mas eu conheço pessoas que trabalham com freelance, estão ganhando aí uma média de 2 mil, 3 mil reais por mês, que eu considero uma renda suficiente para poder ter uma vida digna, pagando suas contas, pelo menos falando aqui em Brasília, que é onde eu moro. Então, são algumas possibilidades. Quais plataformas que você pode procurar essas ofertas de projetos em que você vai ser remunerado por poder atender a demanda? Existem 2 grandes plataformas principais, eu vou falar mais de uma delas, mas as 2 se chamam Workana e 99 Freelas. Eu vou deixar esses links depois, então não precisa se preocupar em anotar agora. Eu vou falar mais direcionado a Workana, que é a plataforma que eu tive contato, que eu realmente pude ver como funciona, e tem alguns amigos que constataram que ela realmente funciona e que estão ganhando dinheiro por meio dessa plataforma. Então é uma que eu tenho mais tranquilidade para poder indicar para as pessoas. Como funcionam essas plataformas de freelance? Funciona da seguinte forma: existem empresas que estão com alguma necessidade, que geralmente, que estão com alguma demanda, que geralmente não necessita de tanta capacidade de especialização. Existem outras também que eles ofertam lá que precisam, mas eu estou falando aqui das que não precisam. Então existe alguma demanda, a pessoa não está com disponibilidade de tempo para poder atender, e às vezes tem dinheiro e não quer gastar o pessoal que a empresa tem para poder ficar fazendo aquela atividade operacional. Então, para a empresa, vale mais a pena pagar para alguém fazer aquilo. É a famosa terceirização. Então, existem atividades do dia a dia, no ramo financeiro, no ramo administrativo, na parte de marketing, em que as empresas não vê que vale a pena para ela ficar gastando, pagando funcionários para poder fazer aquela atividade, sendo que existem pessoas que vão fazer de forma muito mais barata, por meio do freelance, aquela atividade. Então elas recorrem a algumas plataformas, como essas 2 que eu falei, que é o Workana e a 99 Freelas, em que elas colocam lá a demanda de trabalho. As pessoas que estão aptas para poder atender aquelas demandas olham lá as ofertas e elas fazem o seguinte: a oferta vai estar lá mais ou menos assim: preciso de alguém para fazer isso, isso e isso, e eu estou pagando tanto pelo serviço. A descrição do serviço é essa. Então ele vai deixar lá um textinho, o valor que ele está disposto a pagar por aquele serviço e qual que é a categoria daquele serviço. Você é um profissional liberal que vai olhar lá: poxa, eu dou conta de fazer isso aqui. Aí você vai pensar o seguinte: olha, se ele está disposto a pagar tanto, eu vou fazer uma proposta aqui em que eu vou falar para ele o tanto que eu cobro para poder fazer aquele serviço. Desta forma, você, assim como várias outras pessoas que olharam aquela demanda de trabalho, vão mandar propostas. Então, em média, nesse mês de abril, eu fui olhar algumas demandas de empresas que estavam querendo, dentro dessa categoria de serviços que não precisam de alta especialização para ser realizado, estava em média ali 40, 60 propostas em cada demanda. Ou seja, existe sim uma concorrência,
Nada do que eu estou falando que é uma garantia de que a empresa vai preferir a sua proposta, depende da proposta que você fizer. Se você cobrar um preço mais caro do que o das demais propostas, pouco provavelmente você vai ser contratado. Então, geralmente, ganha quem tem mais especialização e cobra menos. É a lei do mercado. Mas existem possibilidades. Numa época dessa de quarentena em que a pessoa está passando por algum tipo de necessidade financeira, vale a pena cobrar um preço muito abaixo do mercado, em que você vai conseguir ter uma vantagem em cima das outras pessoas que têm o mesmo nível de especialização que você. Por isso, eu vou falar aqui algumas possibilidades em que precisa de qualificação. Depois eu vou falar as 5 que eu vou listar aqui que não precisa. Algumas das que precisam, e se você tiver essa especialização, com certeza você vai ter alguma vantagem nessa plataforma, são serviços relacionados à TI, que é a tecnologia da informação, alguns sites que precisam ser realizados, algumas plataformas que precisam de manutenção. Então, se você trabalha na área de TI, você já tem conhecimentos de TI, provavelmente você vai ter uma grande variedade de serviços que você pode prestar da sua casa de forma online. Tem serviços de design, serviços de redação, tradução de texto, suporte administrativo, suporte jurídico, suporte financeiro e edição de vídeo. Por isso que eu falei no início do vídeo algumas das skills, das habilidades que estão sendo muito requisitadas hoje em dia. Para quem não acompanha no início, eu falei a respeito de planilhas de Excel, pessoas manjar ali de Excel mesmo, saber fazer planilhas com qualidade, pessoas que querem que é interessante que elas aprendam edição de vídeo, marketing digital, Photoshop, design, então, entre outras ferramentas. É nesse caso em que você sabendo essas ferramentas, você ganha aqui uma vantagem. É claro que uma pessoa que tem graduação na área vai sempre levar vantagem, isso sempre vai ser dessa forma. Mas uma pessoa que tem graduação na área costuma também cobrar um preço maior. Então, se você sabe fazer, você garante que você dá conta de atender a demanda. Mas você não tem graduação na área, naturalmente, o que se espera é que você vai cobrar um preço menor, então você vai ter alguma vantagem ali na sua proposta. Então, essas são algumas das profissões que, se você tiver uma especialização técnica, se você tiver uma especialização de graduação, você vai ter vantagem e você já pode ganhar uma quantidade razoável. Agora, existem 5 formas de você ganhar dinheiro por meio dessas plataformas em que você não precisa de um grande nível de especialização profissional. A primeira delas, redator de blog. Como assim? Vamos lá. Muitas empresas hoje em dia, para elas poderem ter algumas, digamos assim, de mais visibilidade quando a pessoa busca algum assunto no Google, as empresas que querem que as pessoas que estejam interessadas naquele assunto venham para o site delas e comprem delas, sejam possíveis compradores, elas produzem conteúdo na internet. Então elas produzem geralmente artigos, ela tem algum site que possui algum tipo de blog. Então nesse blog elas ficam postando conteúdo. Então, por exemplo, vamos supor, é uma empresa que faz marketing digital. Essa empresa, frequentemente ali, quase todo dia, ou se não mais de uma vez por dia, ela fica postando artigos relacionados com esse assunto e ficam pesquisando coisas da atualidade e ficam escrevendo artigos ali que tem em média de 2 a 3 mil palavras. Então elas fazem um texto e postam no blog delas, e quando alguma pessoa pesquisar algumas palavras-chave que tem ligação com aquele texto que a pessoa postou, provavelmente, se ela tiver pagado algum anúncio ou se ela tiver utilizado as palavras-chave corretas, ela já vai aparecer nos primeiros canais de busca do Google, por exemplo. Então, as empresas que estão preocupadas com esse tipo de acesso e que querem fornecer para um possível cliente que acesse o site dela a visibilidade como alguém que entende do assunto, como alguém que realmente fornece algum tipo de conteúdo de qualidade, elas precisam escrever esses artigos, escrever essas postagens, que são textos um pouco longos, mas que nada demais também, de 2 a 3 mil palavras. É uma redação grande. Para fazer esses textos, muitas vezes, se for uma empresa não muito grande, ela não vai ficar perdendo o tempo dos funcionários para poder ficar escrevendo esses textos, gastando ali algumas horas no dia, sendo que aquilo não vai necessariamente trazer um valor financeiro direto. Então, o que elas costumam fazer? Elas costumam terceirizar esse processo de criação de textos. Para terceirizar esse processo, como eu já falei anteriormente, quem tem formação profissional na área, quem é formado aí em letras, em jornalismo, que é a pessoa que vai ficar ali pesquisando a respeito das atualidades e fazendo um texto a respeito daquilo, vai ter sempre prioridade.
mas é como eu disse, depende do que você garante que faz e do valor que você está cobrando. Então quem está aí no desespero, quem está precisando de um dinheiro urgente, vale a pena você ir lá e fazer uma proposta em que você está cobrando bem pouco. Uma média feita numa pesquisa no mês de abril, uma média que mais ou menos essas redações de 2 a 3 mil palavras, as pessoas estão dispostas a pagar cerca de R$70 por redação. R$70 por redação. Então, se você consegue algumas possibilidades dessa, você começa a fazer redações para alguns sites diferentes, em que você começa a fazer pelo menos uma redação por dia, isso não é do dia para a noite que você consegue. Mas se você fizer uma cartela aí de clientes em que você vai fazer pelo menos uma por dia, você consegue fazer aí uma renda de R$490 por semana, que vai dar uma renda de R$1.960 por mês, aproximadamente. Muito provavelmente, nessa época do coronavírus, as pessoas estão cobrando bem menos, cobrando bem menos para fazer serviço, então é possível que essa média de valor que você ganhe por esse tipo de serviço caia um pouco. A segunda forma é a criação de posts para redes sociais. Posts para redes sociais. Como assim? Sabe aquelas postagens em que a pessoa posta lá no Instagram, aqueles quadradinhos que faz uma pergunta, coloca ali um título chamativo que leva você a ler a legenda do texto e que vai ter ali algum tipo de conteúdo. Isso é uma estratégia de marketing digital, que é a geração de conteúdo, que faz com que as pessoas vejam que você entende do assunto, te enxerguem como uma autoridade naquele assunto e faz com que elas comecem a seguir sua página, seguir as suas postagens, e quando ela pense em comprar alguma coisa relacionada àquele tipo de serviço, como ela te viu muito, ela tende a comprar de você, tende mais a comprar de você do que de comprar de outra pessoa. Então, essas empresas que estão recorrendo ao marketing digital, que elas fazem geração de conteúdo, precisam fazer muitas postagens no Instagram. E algumas dessas empresas postam de 1 a 3 vezes por dia. Então, essas postagens, que tem aí um título, às vezes umas 2 ou 3 imagens, e depois tem uma legenda que leva para um site, etc. Como eu falei, isso também se aplica nas mesmas circunstâncias das formas anteriores. As empresas costumam não querer ficar gastando muito tempo para ficar fazendo essas postagens e pesquisar a respeito dos assuntos. Então elas preferem pagar alguém para fazer da mesma maneira. Uma média que estava agora no mês de abril na plataforma Workana, as pessoas estavam se dispondo a pagar em média R$5 por peça. Peça é essa postagem do Instagram. Então, se a pessoa conseguir um canal em que ela presta esse serviço para algumas empresas diferentes e ela consegue fazer uma média de 10 posts desses, 10 peças por dia, ela vai conseguir uma renda de R$350 por semana aproximadamente, que vai gerar para ela uma renda de aproximadamente R$1.400 por mês. Isso é uma forma dela conseguir uma renda maior. Essa conta aqui não é mais ou menos isso aí mesmo. Se eu errei alguma conta aqui foi só detalhe material, mas vocês entenderam o raciocínio, né? R$5 por peça, se ela fizer 10 por dia, dá R$50 por dia, 7 dias por semana vai dar R$350 por semana, isso mesmo. Então vai dar R$1.400 por mês, certinho. A terceira forma, também dentro desta mesma lógica de negócio, é a revisão de texto de postagens ou blogs. Lembra essa forma 1 que eu falei em que a pessoa digita um texto? Às vezes a pessoa está preocupada com a geração do conteúdo, mas ela não tem muita atenção para detalhes. Então, às vezes ela fez uma arte bonita, às vezes ela fez um texto com bastante qualidade, mas em que ela não é tão detalhista, então pode ser que passem ali erros de ortografia, erros de semântica da frase. E é como eu disse, se você tiver formação na área, você vai ter com certeza uma preferência. Mas não precisa ser especialista, ter uma formação para você trabalhar com isso. Se você tiver ali como garantir que você sabe fazer isso bem, que você tem uma capacidade de observação, de atenção, de leitura, isso você consegue também oferecer esse tipo de prestação de serviço. Para revisão de texto, eu vi lá no site que eles estavam fazendo em média, eles estavam cobrando em média R$50 por revisão de texto. Eu acho pouquíssimo provável que as pessoas estejam pagando tudo isso hoje. Então eu estou contando aí que a pessoa vai conseguir uns R$40 em média por correção de texto, revisão de texto. Se ela conseguir fazer uma por dia, são R$280 por semana, que vai dar para ela aí uma renda extra de R$1.120 por mês. Tudo aqui que eu estou falando é uma média se a pessoa faz unicamente um serviço. Se ela sabe que são serviços relacionados, que ela dá conta de fazer
alguns deles ao mesmo tempo, ela pode mesclar essas formas de prestação de serviço e pegar propostas diferentes e fazer propostas diferentes. Nessa plataforma, todos os dias existem demandas de trabalho diferentes. Nem sempre vai ter todo dia a mesma categoria de demanda para a pessoa que está esperando aquela. Então eu não posso garantir aqui que todo dia vai ter uma chuva de demanda que a pessoa rapidinho ela vai conseguir ter uma proposta aceita. Não é assim. Existe uma concorrência e existe uma quantidade, digamos assim, que não é tão gigantesca assim de demanda por dia. Então eu recomendo que a pessoa fique ali ligada nas plataformas, não busque apenas essas duas, tem o Workana, tem a 99 Freela, mas existem diversas outras plataformas que fazem esse tipo de serviço. Então eu recomendo a pessoa pesquisar e na maior quantidade possível de demanda, para que ela consiga mais rapidamente ser contratada para fazer algum tipo de serviço. A forma 4 também é relacionada com todas essas, que é de suporte administrativo. O preço varia bastante, porque depende da demanda que a pessoa está atendendo. Então aqui eu listei algumas demandas que também apareceram lá nesse mês de abril, que é a listagem de clientes, preenchimento de planilhas, lista de e-mails, assistente de vendas, administrativo e online, preenchimento de ficha técnica para restaurante, suporte para lojas virtuais. É uma porção de demandas em que a pessoa simplesmente vai precisar ficar em casa e que ela pode dar suporte para outras empresas tratarem de coisas burocráticas e operacionais que ela não está disposta a fazer aquilo, assim, gastar tempo da empresa para poder fazer aquilo, principalmente no momento em que os funcionários são tão valiosos e você dá conta de ter um funcionário, você vai poder usar o máximo que você puder dele. Então às vezes fica mais em conta você terceirizar e pagar para alguém fazer para você. E a forma 5 é para mim a forma que menos exige, é a forma que menos exige que você tenha alguma capacitação financeira, que é a legenda. Como assim? Sabe esses vídeos que as pessoas postam no Facebook ali de poucos minutos, postam no Instagram, no Facebook, que tem ali entre 1 e 5 minutos de vídeo em que a pessoa está fazendo propaganda de alguma coisa? Pois é, existe uma pesquisa que fala que aproximadamente 60% das pessoas que utilizam o smartphone para poder olhar as redes sociais olham de maneira silenciosa, ou seja, elas não deixam som. Muitas vezes elas estão, às vezes no trabalho, às vezes numa fila de banco, em meio a outras pessoas, então elas não deixam o som ligado. Ou seja, se tem um vídeo de alguém falando, esse vídeo precisa ser legendado para a pessoa, sem estar escutando o som do celular, ela poder saber do que a pessoa está falando, chamar a atenção dela e ela clicar naquela postagem para poder comprar. Então, muitas empresas que fazem propaganda por meio de marketing digital, elas terceirizam também a legenda desses vídeos, porque não é difícil de se fazer, mas exige que a pessoa tenha um tempo de dedicação ali para ela poder ficar vendo cada frase que a pessoa fala, ir lá, colocar a legenda, próxima frase, digita a legenda de novo. Então é um serviço que não exige muito conhecimento técnico, mas exige da pessoa que ela tenha tempo para poder fazer isso. Existem algumas formas que, assim, de maneira bem amadora, dá para fazer isso e dá para atender bem a demanda, porque eu, por exemplo, que ainda não terceirizei esse tipo de serviço, eu mesmo fiz e não demorou 5 minutos para aprender. Por exemplo, tem um aplicativo que é o InShot, que eu vou escrever também nesse documento online que eu vou disponibilizar depois da live. Esse InShot é um aplicativo de celular que você consegue fazer legenda de forma muito fácil, bem intuitiva mesmo, e você consegue legendar vídeos ali bem longos e você faz a edição do vídeo, é muito tranquilo de aprender. Se alguém quiser de uma maneira também amadora, mas digamos assim, menos amadora, que você quer fazer a legenda pelo computador para ser mais rápido, ela pode ir escutando o texto, fazendo ali o texto num documento Word e depois, por um software chamado Filmora, se a pessoa tiver acesso a esse software, ela pode ir copiando esses textos que ela digitou no Word e no momento em que a pessoa falou a frase, copia o texto, cola, e ela faz a edição de forma mais rápida e mais eficiente. Eu vi umas ofertas de preço para fazer esse tipo de serviço, mas eu sinceramente acho que as pessoas não iam pagar tanto. Então eu coloquei aqui que a pessoa vai conseguir pelo menos aí uns R$20 por vídeo, dependendo da duração do vídeo. E se ela fizer uns 3 vídeos desses por dia, que vai demandar um pouquinho de tempo, mas que não precisa de capacitação técnica, ela vai conseguir uma renda de R$420 por semana, que vai dar aí pelo menos de renda extra uns R$1.280 por mês. Então, falando em termos de renda extra, maneiras para a pessoa conseguir pagar as contas, não passar tanto sufoco,
conseguir atravessar esse momento e, digamos assim, manter sua dignidade, manter suas contas em dia, essas aqui são algumas formas que a pessoa consegue fazer de casa, apenas tendo um computador, e dependendo do lugar nem precisa ter computador, às vezes só com o celular ela já consegue prestar esse tipo de serviço. E são formas que eu conheço pessoas que fizeram, que ainda que fazem, ou eu conheço empresas que terceirizam por meio dessas plataformas esse tipo de serviço, então eu sei que isso realmente acontece. A grande sacada é você conseguir conquistar pelo menos uma empresa, porque essa empresa, depois que ela gostar do seu serviço, ela não vai mais postar na plataforma para ver se alguém faz, ela já vai te conhecer. Então a partir dali, todos os serviços que a pessoa for terceirizar para alguém fazer, ela já vai entrar em contato com você. A ideia justamente é que você faça um serviço pelo menos bem feito, cative uma única empresa que está querendo que você faça, e dali para frente você vai fazer para ela sempre. Esta lógica que eu falei agora se aplica também para uma outra forma de fazer renda extra. Eu vou contar um pouquinho aqui a respeito de como que eu fiz. Agora que eu vou falar a respeito da minha vivência, como que eu busquei fazer renda extra nos últimos aí... no ano passado eu já estava trabalhando, mas antes desse ano passado eu ganhei, nos 3, 4 anos anteriores, dinheiro fazendo aula particular. Aula particular, como eu estava falando anteriormente, foi durante o meu período de graduação, ou seja, eu não era formado, eu não tinha uma graduação, eu não precisei ter ali um grande nível de conhecimento para poder dar aula de alguma coisa. Eu basicamente estudei. Estudei numa faculdade? Sim, mas nem todos os assuntos que eu dei aula eram relacionados ao curso que eu estava fazendo. Eu fazia, no primeiro momento, engenharia automotiva. Cara, engenharia automotiva, você vai estudar ali nos primeiros meses, nos primeiros semestres, vai estudar cálculo, física, química, algumas matérias relacionadas à resistência de materiais. São coisas muito já direcionadas à parte acadêmica. E eu só dava aula para ensino fundamental e médio. Então eu não usava necessariamente os conhecimentos que eu aprendia na faculdade para poder dar essas aulas. Eu dava essas aulas particulares com conhecimentos que eu adquiri no YouTube. Eu não fiz nada assim de grandioso para conseguir dar essas aulas. Eu basicamente estudava no YouTube. Tá, então provavelmente você tinha muito tempo para poder estudar. Negativo. Como eu disse, eu fazia faculdade lá no Gama, então eu estudava durante o dia todo lá no Gama, morava em Águas Claras, eu tinha que... Durante um período eu morava em Águas Claras, depois eu fui morar no Cruzeiro, e teve uma época que eu morei numa invasão perto de Braslândia. Então meu pai na época ainda me deixava de carro, depois que ele passava a estrada todinha lá perto de Braslândia, me deixava lá no Taguatinga Center. Eu pegava um ônibus que demorava quase 1h30 para poder chegar lá no Gama, então eu passava muito tempo em transporte público. Este tempo em transporte público eu utilizava para poder estudar o conteúdo que eu ia dar nas aulas depois das minhas aulas. Então eu utilizava o máximo de tempo que eu podia para poder aprender as coisas que eu precisava para poder ensinar para as outras pessoas. Eu falei um pouco a respeito de aula particular em outras aulas, então vou explicar como que eu fazia. Olha, num primeiro momento eu não tinha aluno nenhum e eu achava que ninguém ia querer me contratar porque eu não era formado em nada, eu ainda era muito novo. Uma coisa que para quem ainda não sabe, meu nome é Jorge Luiz, eu tenho 22 anos, eu estou no meu 12º semestre de faculdade e eu fiquei durante mais de 3 anos fazendo faculdade e dando aula particular. Depois eu comecei a fazer estágio e continuei dando aula particular. E atualmente, além de empreender na área de consultoria financeira, eu sou gerente de qualidade em uma empresa de engenharia. Então, atualmente eu não estou mais dando aula particular, mas eu conheço várias pessoas que ainda estão dando, alguns colegas que eu tive anteriormente, e ainda fazem dinheiro com isso. E tem gente que já mora sozinho, já está casado e continua dando aula particular, pagando muita conta com isso. Por isso que eu estou falando que dá certo, eu fiz e recomendo para as pessoas fazerem também. Tem gente que fala, Jorge, mas eu saí da escola já tem 10 anos, eu não lembro dos assuntos de ensino médio, ensino fundamental. Cara, provavelmente você tem alguma área de conhecimento específica. Muito provavelmente você gosta mais de matemática, ou gosta mais de ciências, ou gosta mais de português. Eu estou falando aqui de matérias de ensino fundamental. Mas quem disse que eu só dei aula para ensino fundamental? Eu também dei aula de conhecimentos técnicos, que não eram relacionados à minha faculdade também. Vou dar um exemplo. Atualmente eu ainda estou me graduando no curso de Engenharia de Produção na Universidade de Brasília, mais voltado para a área de empreendedorismo e gestão. Já cursando Engenharia de Produção, uma vez quando eu estava dando aula particular, eu entrei numa plataforma chamada GetNinja. Nessa plataforma GetNinja, ela te conecta com pessoas que estão buscando algum tipo de serviço. Na minha área era aula particular,
no Brasil inteiro. Então, assim, tinham pessoas do outro lugar do país que precisavam aprender uma matéria da faculdade e colocavam lá a demanda. Olha, estou precisando de uma aula nessa matéria aqui. Apareceu lá uma vez uma demanda de um cara que queria aula de circuitos elétricos. Eu nunca tinha estudado isso na minha vida, não sabia nada a respeito disso. Tinha que estudar a respeito de eletricidade e tinha um monte de lei das malhas, um monte de coisa de física 3 que eu ainda não tinha estudado, não tinha conhecimento a respeito disso. E ele perguntou se eu podia fazer, eu falei, posso. Não sabia nada a respeito daquele assunto. Eu estava ali fazendo uma propaganda enganosa? Não, eu estava me comprometendo a aprender aquele assunto antes de eu ter que dar aula para ele. Então eu passava ali, geralmente, eu pedia 48 horas para poder dar aula, e nessas 48 horas, enquanto eu estava no ônibus indo para o estágio, do estágio indo para a faculdade, da faculdade indo para casa, eu estudava os conteúdos, dava um jeito de encaixar no meu horário pelo menos 1 hora para poder me conectar na internet, ligar para esse aluno e eu dar aula de forma online. Era um aluno lá de São Paulo e eu dei algumas aulas para ele. Para cada aula eu cobrei R$50 a hora. Foi um preço baixíssimo. Depois de um tempo que eu estava começando a ter alguns outros alunos na área acadêmica já, eu estava cobrando R$80 a hora, avulsa, para ensino técnico que dependia de algum conhecimento do ensino superior. E eu fechava alguns pacotes, a gente comprava pacotes com 5 aulas, pacotes com 10 aulas, aí eu fazia, claro, um desconto. Então eu garantia ali pelas próximas semanas algum dinheiro. E eu fiquei vivendo, meus amigos, uns 3 anos dessa forma. Eu ainda morava na casa dos meus pais, sim, mas meus pais também, como algumas pessoas sabem da minha história de vida, eles não tinham muita condição financeira. Então, além de eu não dar nenhuma despesa para eles, então eu ainda auxiliava. E ainda pagava as minhas contas, ainda seguia com os meus projetos, ainda juntei dinheiro para comprar computador, comprar as coisas que eu não tinha acesso antes. Então foi através desse trabalho, através dessa dedicação que eu tive nesse período de tempo, finito, né, porque não dava também para ficar nesse pique todo para sempre, que eu consegui juntar esse dinheiro. Foi uma renda extra que eu fiz, porque como eu disse, eu já estudava e fazia estágio, então foi uma renda extra, eu fazia no meu tempo livre. Que eu fiz e deu muito certo, valeu muito a pena para mim. Recomendo para as pessoas. Existem algumas plataformas de aula particular, diversas plataformas, eu conheço algumas. Mas a melhor plataforma, a melhor forma de você conseguir clientes e você conseguir clientes que vão te contratar por um longo período de tempo e você vai conseguir ter ali a confiança do cliente para você cobrar um preço maior, é o boca a boca. Eu comecei fazendo divulgação das minhas aulas particulares um belo dia em que eu morava na época no Jardins Mangueiral, longe pra Dedéu, porque ainda na época eu já estudava na Zanorte e fazia estágio em Águas Claras. Não, na época eu ainda nem fazia estágio, eu só fazia faculdade na Zanorte e dava aula particular, que eu fazia na época. E como eu fazia uma carga grande de matérias, então eu tinha matérias de manhã, à noite, de tarde no UNB, então geralmente eu estava lá quase o dia todo. E nessa época, eu tava sem grana na época, eu tinha poucos reais. Basicamente todo o dinheiro que eu tinha, eu gastei comprando panfletos. Eu pedi para um amigo meu que eu conhecia que tinha alguns conhecimentos maiores de design. Ele fez para mim um banner, eu mandei num site por R$70, imprimi 500 banners daquela arte que ele tinha feito para mim. Depois disso, eu saí, na época eu morava no Jardins Mangueiral, então eu saí colocando em todas as caixas de correio do condomínio aula particular. É claro que essa é a maneira mais antiquada de se divulgar o trabalho, mas era o que eu tinha. Então, com esse esforço que eu fiz, eu consegui 2 alunos, já comecei a conseguir alguma renda. Desses alunos eu cobrei, se não me engano, R$40 a hora, foi alguma coisa assim. E rapidinho eu já consegui o dinheiro que eu tinha investido de novo. Depois eu conheci essa plataforma chamada Get Ninja, em que eu comecei a divulgar meu trabalho e consegui também alguns clientes dessa forma, mas foram poucos. O que mais deu resultado disso tudo? As pessoas que me conheciam, que sabiam que eu estudava bastante, que eu sempre buscava ali estar lendo, estudando, tendo um desempenho um pouco mais satisfatório na faculdade, as pessoas que me viam dessa forma, as pessoas que me conheciam, sabiam do meu esforço, sabiam que eu teria alguma condição de auxiliá-las. Então eu comecei a fazer questão de que todas as pessoas que me conheciam soubessem que eu dava aula de particular. Então eu comecei a falar para todo mundo, coloquei em todos os grupos de WhatsApp, todo mundo que eu conhecia, eu falava que eu era professor particular. Sou professor particular. Você conhece alguém que está precisando? Eu sou professor particular. Meu amigo, essa divulgação boca a boca é a melhor que existe para quem está começando, é a melhor que existe.
Pouco tempo depois, as demandas começaram a chegar e, assim, em poucos meses, eu já não tinha mais tempo na minha agenda. Eu já estava lotado de aula particular para dar e eu fazia tudo de ônibus, tá? Não tinha carro, não. Aqui não é eu não tô falando aqui uma história de burguês, é alguém que... Então eu pegava, durante uma época da minha vida, cerca de 8 ônibus por dia. Eu pegava 2 para ir para a faculdade, depois quando eu comecei a fazer estágio, eu pegava 2 para ir para o estágio, depois eu ia dar aula em 2 outros lugares diferentes, eu pegava um ônibus para cada lugar, depois pegava mais 2 ônibus para voltar para minha casa. Pegava 8 ônibus por dia. Nesse tempo em que eu ficava no ônibus, ao invés de dormir, que é o que eu naturalmente fazia na maioria das vezes, eu ficava vendo vídeos em que eu estudava os conteúdos que eu estava indo dar aula. Então, no final das contas, as pessoas começaram a gostar das minhas aulas e basicamente todos os meus alunos eram vizinhos. Ele era uma amiga, geralmente era menino ou menina do ensino fundamental, dali com 11, 12 anos. Aí a menina comentava com a amiga dela, que comentava com a vizinha, que comentava com o primo, que comentava com o amigo. E no final das contas eu já estava com a maioria dos meus alunos no plano piloto, que é onde as pessoas tinham um poder aquisitivo melhor. Geralmente eram filhos de pais separados, que a rotina da mãe ou do pai, que era com quem o menino morava, era muito corrida, ele não tinha tempo para poder acompanhar o estudo do filho. Então, geralmente, eles precisavam de pouquíssimo conhecimento. Era só alguém para poder ficar ali, que fosse de confiança, que alguém que ela conhece indicou, para poder ficar ali tomando conta do menino e falar com ele, ficar fazendo as tarefas de casa com ele, estudando ali a história do Brasil. Eu fazia tarefa de inglês, fazia tarefa de português, coisas do ensino fundamental, coisas que todos nós sabemos. Ou se não sabemos, rapidinho a gente pega com uma aula no YouTube. Por isso que eu tô falando aqui. Não é uma coisa que eu consegui fazer, mas alguém não conseguiria. Não. Coisas tranquilas. Basta você conhecer alguém que confie em você para te indicar. Esse é o primeiro obstáculo que a pessoa rompe, e que depois de romper esse obstáculo, a partir dali outras pessoas vão confiando em você e você vai conseguindo alunos. Eu vou dar um exemplo de como que era a minha realidade financeira nessa época. Eu não tinha dinheiro para praticamente nada sem aula particular. Com as aulas particulares, depois de um tempo, eu consegui um aluno, para vocês terem ideia, que ele morava na Asa Sul, ele morava, se não me engano, era na 110 Sul. Esse menino era filho de pais que tinham muito trabalho, eles tinham uma condição financeira muito boa, mas os dois trabalhavam o dia inteiro. Eles deixavam o menino sozinho em casa com a irmã um pouquinho mais velha. Ele tinha, se não me engano, eram 12 anos, a irmã dele tinha 14, alguma coisa assim. E eles ficavam sozinhos em casa o dia todo. Então eles estavam precisando de alguém para poder garantir, ele era hiperativo, né? Garantir que ele ficasse estudando e fazendo as tarefas dele. Basicamente era isso o meu trabalho. Eu ia para casa dele 3 vezes por semana e eu ficava durante 1h30. 3 vezes por semana, 1h30, basicamente cuidando dele e auxiliando ele com os deveres de matemática, que eram coisas simples. Ele estudava na época no Leonardo da Vinci, que é uma escola cara, que tem uma qualidade de ensino muito boa, mas que naquele nível de conhecimento eu não precisava de muita coisa para poder saber como fazer. Nesta época, uma pessoa que dava aula particular para esse menino conseguiu um emprego e ela sabia pelo meu Facebook que eu era professor particular e que era uma pessoa que, como ela conhecia minha família, ela sabia que podia confiar em mim para poder passar o aluno dela. Então ela entrou em contato comigo e falou: Jorge, você está fazendo aula particular? Eu falei: tô dando aula particular. Então, eu tô com um aluno aqui que ele é basicamente a minha joia, é a minha fonte maior de renda até então, só que graças a Deus eu consegui um emprego na área que eu tô trabalhando, então eu tô querendo passar ele mais para alguém de confiança. Então ela entrou em contato comigo e ela me passou esse aluno. Com este aluno, eu conseguia fazer, eu não tô brincando, eu fazia R$1.000 por mês para ir na casa dele 3 vezes por semana, ficar cuidando dele durante 1h30, só para auxiliar ele a fazer as tarefas de casa. Isso foi para sempre? Não. Vai passando tempo, acaba o período de aula, nem sempre o pai contrata de volta, então é uma coisa volátil. Mas é uma renda extra que eu fazia. Eu precisava exatamente de 4h30 de dedicação semanais presencialmente. Ainda tinha um tempo de deslocamento, né, que eu pegava metrô e ônibus. Então, basicamente, com um aluno, eu consegui um salário mínimo. É por isso que eu estou dando essa dica aqui. Isso é possível. Num momento desse de coronavírus, em que as cidades, em que os governos estão começando a diminuir o lockdown e estão começando a mandar os pais para trabalhar de novo, os filhos estão ficando sem ninguém para cuidar. Então, se você cobra um preço muito em conta, abaixo do mercado, não estou falando aqui para você meter a facada, um preço abaixo do mercado, para poder cuidar dos filhos da pessoa, se a pessoa confia em você, ela vai pagar, porque ela está precisando trabalhar e não tem com quem deixar o filho. Então, são formas de você fazer uma renda extra.
e sem precisar de capacitação nenhuma. Na época, gente, eu não tô brincando, eu fazia dever de ciências com ele. Eu fazia dever de... Ele não tinha nem biologia ainda, era só ciências. Então eu ficava estudando ali como é que as plantas se formavam, o que era ciclo da água. Coisas que a gente lembra, só a gente estudar rapidinho ali a gente consegue lembrar do conteúdo. Então essa é a minha maior dica de todas. Eu falei aqui várias dicas aqui de como que a pessoa pode se capacitar profissionalmente, coisas que eu fiz, deu certo e graças a Deus eu conquistei as oportunidades de emprego que eu tive em seguida por causa dessas habilidades que eu fui desenvolvendo com o tempo. Mas se você ainda não está em condições de ter um emprego, por algum motivo você acha que ainda não dá, você não está com muita disponibilidade de tempo, meu amigo, procura aula particular. Você sabe que você é uma pessoa de confiança? Procure pessoas que confiem em você, divulgue a sua disponibilidade para ser babá ou para ser professor particular, dar aula de reforço só para poder acompanhar ali o filho. E essa pessoa vai conhecer alguém que vai conhecer alguém que vai conhecer alguém que precisa do seu serviço. Faça essa divulgação. Se você sabe que você é uma pessoa de confiança, que você vai fazer um serviço profissional, divulgue para as pessoas que você tem essa disponibilidade. Muitas pessoas deixam oportunidades de emprego e oportunidades de renda passar por ter vergonha de dar as caras, por ter vergonha de falar que não tem um emprego, que está precisando de uma renda. Eu nunca tive vergonha de fazer isso. Geralmente eles pagavam mensalmente, semanalmente, como era a melhor forma para combinar. Olha, variava muito. Tinha preço, tinha pais que geralmente eram os que tinham menos dinheiro, preferiam fazer pacote mensal, em que para mim também era ótimo. Ele garantia que eu ia trabalhar de forma mensal e pagava um valor menor, porque eles faziam essa garantia para mim. E enquanto, por exemplo, esse aluno, ele pagava semanalmente. Ela me pagava em dinheiro R$250 por semana. Eu achava maravilhoso. Para um estudante na época que não tinha emprego, não tinha nada, ganhar 250 conto em dinheiro por semana, para mim estava maravilhoso. Qual foi a melhor forma de combinar pela sua experiência? Olha, depende muito. Uma dica que eu posso dar, porque eu já dei aula para algumas famílias diferentes, em circunstâncias diferentes, é fazer uma breve leitura de como que é o funcionamento da casa. Existem casas, muitos de vocês já vão reconhecer algumas coisas que eu vou dizer, que quem manda na casa são os filhos. Então, numa casa em que quem manda na casa são os filhos, era muito mais fácil para mim, porque eu chegava, conquistava a criança, fazia um bom serviço, dava uma boa aula, auxiliava ela a melhorar as notas, e assim que ela melhorava as notas e sentia a necessidade de ter a minha aula, ela sempre pedia para a mãe para poder ter aula comigo. Então, eu colocava as minhas condições de trabalho e a mãe simplesmente pagava e funcionava dessa forma. Existem outras casas em que o filho geralmente é um pouco mais preguiçoso, não tinha tanta facilidade para poder acompanhar o conteúdo, e o pai estava exigindo que ele tenha um rendimento melhor e achava que a única maneira é ter um professor particular. Então, nesse momento em que o pai tinha iniciativa, ele que precisava, ele que estava falando, ele que negociava sempre comigo, e dava para ver que era ele que tinha o controle da situação, eu perguntava como ficava melhor para ele. Eu deixava o controle da situação um pouco com ele, claro, limitando as minhas flexibilizações. Então, tinha coisa que, por exemplo, eu não ficava trabalhando um mês sem receber nada. Eu pedia pelo menos um valor adiantado, pelo menos na metade do mês, pelo menos pagamento semanal. Mas a grande maioria de pais preferia pagar por aula. Eu nunca entendia na minha cabeça na época, porque eu sempre cobrava mais barato em pacotes mensais, só que os pais preferiam não se comprometer geralmente. Então, varia muito. Tem pai que prefere fazer um pacote para poder economizar, e tem pai que prefere não se comprometer e pagar 1, 2, 3 aulas, até ter certeza de que você é um professor bom e que vai surtir algum efeito no aluno. Então, assim, essas são algumas das dicas que eu posso dar, são coisas que eu fiz. Até hoje eu ainda não terminei minha graduação, estou no final da minha graduação na UNB, mas até hoje eu ainda não terminei de formar e já estou trabalhando. Então, assim, são coisas que eu recomendo que as pessoas façam, porque realmente não exige que você tenha um diploma para você conseguir começar. Com você tendo algumas habilidades que você pode ir desenvolvendo pela internet, de forma gratuita, pelo YouTube. O YouTube tem tudo. Se você está desenvolvendo ali na internet alguma habilidade, conseguiu juntar um dinheirinho para poder comprar um curso que dá algum tipo de certificado, que vai te fornecer uma possibilidade de exercer uma atividade profissional com mais profissionalismo mesmo, né? Não de forma tão amadora, como eu comecei, vale a pena. O melhor investimento, eu sempre falo para as pessoas, o melhor investimento é conhecimento. Hoje em dia, eu realmente, uma coisa que eu não economizo tanto é investir em conhecimento. Aqui tem um pouco da pilha de livros que eu tenho, que eu tô lendo, que eu tô buscando me desenvolver, e eu sei que essa é uma busca que provavelmente eu vou continuar tendo por muito tempo, porque eu sei que os resultados vêm na medida que eu me esforço mais. Então,
aqui estão algumas dicas. Se você gostou dessas dicas, você gostou dessas recomendações que eu dei, acompanhe minha página. Eu estou buscando sempre estar produzindo aqui algum conteúdo que vai ser útil para as pessoas. E acompanhe as minhas postagens, me acompanhe nas redes sociais. No meu Instagram tem o link do meu Linktree, que tem a minha árvore de links, onde eu disponibilizo ali minha página no Facebook, minha página no YouTube, meu canal do YouTube, meu site, meu WhatsApp. Então, se você tem interesse, atualmente eu estou trabalhando como consultor financeiro para microempreendedores, para profissionais liberais, para você que está estruturando essa parte inicial do seu negócio, você está querendo melhorar a sua vida financeira e não sabe ainda como se organizar, como planejar a sua vida financeira. Estou aqui me disponibilizando para poder te auxiliar e também trabalho como gerente de qualidade numa empresa de engenharia. Então, vai postar as dicas dos sites aqui ou na página. Eu vou postar as dicas de site, as dicas numa postagem da minha página. Que eu saiba, eu tô na minha página. Eu espero que eu esteja fazendo essa live na minha página mesmo. Aí eu vou postar lá na minha página, Pinheiro Consultoria Financeira, uma postagem com os links que eu falei aqui hoje dos sites que eu indiquei. Os livros que vocês estão perguntando é o seguinte: eu tenho um vídeo na minha página do YouTube. Se você estiver interessado, vai lá no meu link da bio, tem lá a minha página do YouTube. E na minha página do YouTube tem lá um vídeo em que eu coloquei 4 livros que todo empreendedor deve ler. Recomendo que você veja esse vídeo. É um vídeo que realmente teve um ótimo resultado, as pessoas gostaram bastante. E eu acho que vale a pena ler, que vale a pena assistir, porque além de falar os livros em si, falar só os nomes, as pessoas vão entender um pouco mais da aplicabilidade que eu dei na minha vida para esses livros. Então recomendo que você assista a página, lá você vai ficar sabendo, tá bom? Então é isso, gente. Grande abraço para todo mundo, espero que tenha auxiliado de alguma forma esse conteúdo que eu estou postando. Se você gostou, vai lá na minha página, comenta, compartilha, dá ali um feedback para mim. E se você acha que posso trazer aqui algum assunto, alguma coisa que você está sentindo que é uma demanda, uma necessidade sua, manda também para ali uma mensagem, manda um direct que eu vou buscar produzir o conteúdo que você estiver precisando, tá bom? É isso, grande abraço. Esse vídeo vai ficar disponível aqui na meu Instagram por 24 horas. E se você não estiver podendo ver nessas 24 horas ou quiser ver depois, também em breve eu vou colocar na minha página do YouTube, tá bom? Então é isso, gente. Grande abraço e até mais.